Olá, sejam muito bem-vindos ao Sala 1, o podcast da agência B1. Eu sou Juliane Kessia e tenho o prazer de apresentar esse podcast que vai ser um arraso de informações. Então já aproveita, curte esse vídeo, se inscreva no canal, clica aí no sininho para não perder nada que acontece aqui. Hoje eu recebo ela, que é uma pessoa incrível, além de uma profissional excelente, Carla Lara. Seja muito bem-vinda. Ela é neuropsicopedagoga e vem trabalhando aí há muitos anos e a gente vai trazer muita informação para vocês aqui hoje, né, Carla? Prazer estar aqui, Ju. Obrigada pelo convite, né? Primeiramente, nós nos conhecemos há muito tempo, né, Ju? E conversar com você é sempre uma delícia. Estar aqui, então, é uma alegria, porque trazer informação eu acredito muito na informação, né? Você sabe disso. Eu gosto de passar informação para as pessoas. E quanto mais informação a gente tem, melhor proveito a gente tira de tudo, né? Então, seja mãe, seja professora, seja profissional, a gente está sempre ali ajudando. Né? E hoje eu estou aqui justamente para isso, para poder fazer essa parte, assim, trazer essa informação que você quer saber. Então, a Carla, além de ter toda uma experiência com escolas, ela vem Foram aí... 17 anos pouca coisa, escola, né, Carla? Pouca coisa. E aí ela passou também pela aromaterapia, que está agregando aí em tudo isso, né, Carla? A gente sempre tem que agregar, né? Associar tudo o que é de melhor para poder oferecer, não só para as famílias, mas principalmente para as crianças. Você tem 2 filhos, eu tenho 3, né? Então a gente sabe que tudo que a gente quer de melhor é para eles. Então, conta um pouquinho. A Carla é casada com o Léo, uma mãe de 3, inclusive. Marina, o meu super beijo para você. Conta aí da família. Nossa, minha família é um pouco diferente, né? Questão de idades, né? Tenho um filho bem pequeno, de 30 anos, outro menor ainda, de 25. Coisa pouca. Coisa pouca. Por isso que tá assim, linda, maravilhosa. Olha. E a Marina tem 10 anos de idade, né? Então, eu costumo dizer que eu vivi uma experiência muito interessante, né? Na educação do Bruno, na educação do Gabriel e da Marina. Porque são fases e que eu consegui acompanhar através não só da maternidade, mas da educação também, né? É amar educar, né? Porque ter 3 filhos em fases, assim, totalmente diferentes, é realmente amar educar. Porque é a parte mais difícil, Você sabe uma história interessante que eu conto? Que o Bruno, se a gente for acompanhar e trazer para a nossa realidade as vivências, né? O Bruno é da época do DVD, né? Então, quando a gente até entende o imediatismo de hoje, né? O Bruno era da época do DVD, então tinha que esperar rebobinar a fita, tinha que ir na locadora, escolher um DVD e levar para casa, né? Aí veio o Gabriel com na verdade, não. O Bruno é da fita. O Gabriel é do DVD, a gente já mistura todos os filhos, gente. Qual mãe que não troca o exatamente. Estou trocando a história dos filhos. Então, ele é da fita. Aí, o Gabriel também tinha que escolher o DVD, mas não tinha que rebobinar. Tava mais fácil. Então, a tecnologia já ajudou. Era melhor, né? Era mais rápida. A Marina não, ela vai lá, Netflix, YouTube, não sei assiste 20 vezes, escolhe o que ela quer. Então, a gente entende nessa evolução o que é a educação de hoje, né? Por isso que as mães enlouquecem. É muita informação para a gente lidar e processar com tudo isso, né? Então, assim, além das escolas, além da aromoterapia, ainda tem a clínica, né? A neuropsicopedagogia é um nome tipo trava-língua, né? Neuropsicopedagogia é muita coisa, né? Então, a gente consegue entender a pedagogia, a psicologia que tem envolvida na educação e também a neurologia, né? Então, o sistema nervoso central puxa dentro o microfone de tudo pouquinho aqui, Chega um pouquinho mais próximo do microfone. Tá fácil. Então, a gente consegue compreender todos os fatores que vão gerar aprendizado, né? Então, o sistema nervoso central, ele tem ali os seus pormenores, né? Nós temos as funções executivas, nós temos a parte de processamento neurovisual, de auditivo, de motor, né? Então, tudo isso é muito importante. E fechando esse ciclo do nosso cérebro, do sistema nervoso central, nós temos o sistema límbico, que é o nosso amigo, né, do coração, né, que comanda as nossas emoções. E aí, a gente consegue, através da aromaterapia, acessar o sistema límbico e
consequentemente, todas as outras áreas, né? E assim, às vezes as pessoas não entendem qual a importância de uma avaliação neuropsicopedagógica. Falei que era trava-língua. Peraí. Respira Porque a e neuropsicopedagogia vai, mas a avaliação é neuropsicopedagoga? Pedagógica. Pedagógica? Ficou pior. Porque, então, vamos repetir aqui. Avaliação neuropsicopedagógica. Pedagógica. E é interessante a gente até diferenciar da avaliação neuropsicológica. Né? Então, a avaliação neuropsicológica, vamos colocar primeiro para a gente conseguir fazer essa diferença. Ela vai avaliar o QI, vai trabalhar também na quantificação ali do potencial de velocidade de processamento, de memória operacional, principalmente dos vários tipos de memória. A gente não tem só um tipo de memória, e a memória operacional, ela é curta, longa, né? Tenho ela é uma aprendido memória muito eficiente ou não, né? Se ela está deficiente, a gente precisa cuidar. Na avaliação neuropsicológica, a gente vai ter todo o arcabouço ali cognitivo, né, emocional. É uma avaliação que vai pontuar como essa pessoa está no lado emocional também. Agora, a avaliação neuropsicopedagógica, ela já vem para o lado do aprendizado, né? Então, eu vou avaliar se tem um transtorno específico, né? Seja dislexia, descalculia, desortografia, né? E vou encaminhar sempre para a pessoa certa. Então, na especialidade, né? Na multidisciplinaridade, a nossa especialidade, ela está ali conhecendo um pouquinho da fonoaudiologia, um pouquinho da TO, um pouquinho de todas as outras especialidades, para a gente poder trazer ali, fechar esse ciclo, dando orientações corretas aos pais. E quais os sinais, assim, sintomas, para os pais ficarem mais atentos? Quando eu preciso levar o meu filho para fazer uma avaliação? Eu até trouxe aqui, ó, para a gente mostrar. Ela está aqui, ó, equipada. Estou equipada, gente. Olha o tanto não é achismo, né? A gente estuda bastante. Os sinais que a gente precisa entender são as dificuldades, os prejuízos. Essa criança, ela consegue seguir junto com a turma na área da aprendizagem? Sim ou não? Ela está além, ela está aquém, ela está dentro da curva. Então, é isso que a escola precisa pontuar para os pais. Às vezes, eu recebo muitas escolas, né, muitas coordenadoras, que perguntam: Carla, eu não consigo encaminhar essa criança. Eu falei: você está encaminhando da forma errada. Você precisa fazer uma curva de nível. Sabe aquela curva que a gente acompanha o crescimento no pediatra? Peso. É a mesma coisa. A gente faz essa curva. Seu filho precisa, com 6 anos, aprender isso, isso, isso. Com 8 anos, aprender então isso, tem isso, esse comparativo. E aí a gente consegue nivelar. Está para cima, está para baixo, está dentro da curva. Né? Uma outra coisa muito interessante é a gente entender os fatores neurobiológicos, né? Teve algum problema no parto? É prematuro? Que conta também? Conta. Olha. E aí, muitos pediatras falam: não, tá tranquilo. Mas para a área da dificuldade de aprendizagem, pode aparecer alguma dificuldade. Então, tem que trazer esses detalhes lá de trás. Quando eu faço uma avaliação, eu começo a investigar lá da gestação. Vamos entender essa gestação, teve algum problema, tomou alguma medicação, né? Precisou de um repouso absoluto, na hora do parto teve uma hipóxia, a criança nasceu cianótica. A gente procura todas as informações. Não é bisbilhotice, não. É porque a gente precisa entender realmente se há algum fator que é biológico ou se é hereditário, né? Porque as dificuldades de aprendizagem são hereditárias. Não, e às vezes E às vezes a gente vê assim, o pessoal falando: porque agora tudo é aquele tanto de sigla, toda criança é classificada. Se eu fosse na minha época, eu ia ter aquele tanto de sigla. Mas assim, a gente pensa: olha o tanto de criança que sofreu lá atrás e que traz danos até hoje, justamente por não ter recebido uma siglazinha dessa. E você sabe que muitos pais são diagnosticados após uma criança entrar em processo de investigação? Né? Então, tá tudo aqui, ó. Tá tudo aqui. A gente não inventa, né? Não é sigla inventada por nós. E eu falo com as crianças assim: eu vou aplicar uns exercícios aqui, não falo teste, né? Uns exercícios, a gente vai fazer umas atividades, mas eu juro que não foi eu que inventei. Aí eles morrem de rir. Para eles é muito tranquilo essa investigação, no sentido de: eu posso fazer, alguém vai compreender o que eu tenho
e não está valendo ponto, né? Porque eu valer ponto É pesado, é sofrido. né? É sofrido para a criança, sim. E aí, quando a gente começa essa investigação, a criança começa a se sentir tão confiante que ela já apresenta até uma melhora no humor. Na confiança. A autoconfiança dela, né? Bem mais segura em tudo. Com certeza. E aí, a gente vai conversar, dar a devolutiva para os pais. E vem sempre aquela frase assim, mas meu filho é tão inteligente, ele dá conta de jogar videogame. Eu acho que essa é a parte mais difícil, não é? Ele É dá o pai, a conta mãe, de jogar videogame, a família, assim. ele pega o celular e fica ali, ele mexe melhor que eu. Como ele vai ter, né, TDAH, autismo, dislexia, descalculia? Nós temos que entender que nós temos um cérebro e cada área comanda uma coisa, mas ele também tem uma integridade, né? Ele conversa muito bem. E quem comanda essa conversa é o nosso lobo frontal, né? O lobo frontal é ali o nosso maestro. E o TDAH, por exemplo, ele está aqui. Ele está, né, focado na função executiva. Então, se a gente tem uma disfunção executiva, é o nosso TDAH, bonito. Só que a gente só lembra da atenção. A gente esquece que tem memória, planejamento, organização, flexibilidade cognitiva, né? Às vezes uma rigidez. Complexo, né? É tudo muito complexo, né? E teve uma vez, eu sei que você gosta de história, teve uma vez que... Eu amo, porque eu acho que a história traz mais emoção, né? Essa foi muita emoção, viu? A mãe me procurou em abril do ano passado para fazer avaliação. Eu me dispus a fazer a avaliação, marcamos e não conseguiu se organizar para fazer. Quando foi já no final do ano, ela entrou em contato de novo. Ela falou, eu preciso de fazer uma avaliação para minha criança não tomar bomba. Aí eu falei, pronto, né? Vamos conversar, não é por aí. A avaliação não serve para a criança não tomar bomba. A avaliação serve para mostrar o caminho. Qual é o caminho que a gente vai seguir? Vai precisar repetir? Então, ok. Então, se for preciso repetir, ela vai ter a oportunidade de aprender, né? A mesma coisa, mais um ano. Olha que ótimo. E aí, a mãe não compreendeu e tudo, mas ela falou para mim, não, sabe por quê? É porque eu estudei. Eu falei, é mesmo? Você estudou? Você está fazendo algum curso? Ela falou, não, eu procurei no Google. E ele me disse, tudo que está escrito lá, o meu filho não tem. Ótimo. Aí eu peguei, Doutor Google. né, respirei fundo, usei um óleo essencial, né, para poder acalmar, para poder conseguir responder e falei para ela, olha, nem sempre o que o Google mostra é o que a gente tem. Então, a gente precisa investigar. É uma investigação. Até porque cada indivíduo é individual, né? É um quebra-cabeça. Tem hora que tem hora que meu marido fala assim, por que você tá com a cara fechada? Eu falei, não, estou montando meu quebra-cabeça aqui. O que é isso? É pegar um relatório ali, para você escrever aquele relatório, você tem que estar com todos os dados encaixados e tem que encaixar muito direitinho. O que não encaixa direitinho, não dá para fechar diagnóstico. Precisa de mais investigação. Né? Então, às vezes, a nossa especialidade não é suficiente para isso, mas a gente precisa de ajuda. E por isso que a gente conversa com muitos profissionais. Não, e às vezes tinha muito disso antigamente também, assim, nossa, mas o pai, o tio, fulano, sempre teve umas coisinhas assim, gente, nunca morreu, tá tudo certo. Para de achar, de procurar problema. Procurar chifre em cabeça de cavalo, não é assim que falava? Pois é. E você escuta muito disso ainda. É a hereditariedade. E às vezes... E é justificável justamente isso, né? Justamente. Você sabe que... Aí você tem mais um dado ali que está comprovando. 1/3 dos casos são hereditários. Tem os casos que não são? Tem os casos que não são. Às vezes, há alguma complicação no parto, prematuridade extrema. Entendi. Por quê? A prematuridade extrema, a última parte do cérebro a se formar é o lobo frontal. Então prejudicou. Quando tem um prematuro extremo, geralmente ele vai ter uma disfunção executiva. E a disfunção executiva nada mais é do que o TDAH. O TDAH não é só desatenção. Não tem uma série de coisas, né? E quais são as mais comuns hoje, assim? O TDAH, a dislexia, né? A descalculia e o autismo. E qual... a gente sabe que tem tratamento e tem melhora significativa, né? Melhora significativa, principalmente se a família criar estratégias positivas.
E a criança evolui muito, né? Muito. Porque, como é hereditário, muitas vezes a família não consegue criar estratégia. Uhum. Né? Ela não está dando, às vezes a mãe ou o pai não estão dando conta de si. Como é que eles vão doar para si alguma coisa nesse sentido? Uhum. E assim, acontece em crianças que nasceram depois do tempo? Pode ter algum... Eu não tenho dados para te falar isso. Uhum. Depois do tempo, geralmente, a criança vai... o médico tem aquela proporção de tempo, né? 40, 41 semanas, 42. Uhum. Geralmente, quando acontece depois do tempo, né? Passou 42, 43 semanas, tem alguma síndrome, alguma coisa relacionada. Uhum. Né? Mas não tenho dados para te falar com relação a isso. Tá. Então, a gente tem uma pessoa na equipe, que o assunto está tão interessante que a gente quer saber, entendeu? Porque a gente já quer cuidar da nossa equipe, né? Então, a pergunta veio dali, ó. Olha, dali tem do nosso... pergunta? Foi essa pergunta, justamente essa. Então vamos... essa pergunta? Essa pergunta. Então, nasceu fora do tempo e é justamente isso que a gente já quer investigar na nossa equipe. Mais. É isso? 43 semanas? Tá tudo formado no cérebro. Vamos pensar assim, não tenho dados, né, com artigos aqui, mas vamos pensar, o cérebro está todo formado. Vai muito da estimulação de dentro de casa. Uhum. Tá? Vai muito dessa estimulação. Como é que foi a estimulação da fala? Aí eu vou investigar. Teve atraso de fala? Teve dificuldade na fala? Teve troca? Né? Falou tipo cebolinha? Teve troca na fala? E são coisas, inclusive, para os pais já irem observando, né? Outra coisa, qual que foi a vida regular escolar? Passou para a educação infantil? Passou pelo ensino fundamental 1? Né? Qual foi a oferta de escola para essa criança? Por exemplo, nós tivemos aí uma falha escolar na pandemia. Então, eu particularmente... O impacto foi gigante. Eu particularmente não fecho o diagnóstico de dislexia depois da pandemia se o histórico não estudou por um ano e meio. Não fecho. Por quê? Nós temos aí a questão da metodologia. E se eu não tenho constância, eu não tenho metodologia, eu posso ter uma dificuldade. Como que ele vai atingir o objetivo? Então, diagnóstico meu, pós-pandemia, eu sempre falo 6 a 10 meses de intervenção para tentar fazer ali uma reabilitação clínica para a gente poder verificar se é mesmo diagnóstico, porque esse negócio de sair rotulando todo mundo não dá. Uhum. Não dá. E quais os tratamentos mais eficazes no caso, na dificuldade de aprendizagem, para poder... Depende da dificuldade. Então, vamos entender. A dislexia, é possível fazer o tratamento com psicopedagoga, neuropsicopedagoga ou fonoaudióloga. Mas a fonoaudióloga tem que ser uma pessoa que conhece de alfabetização. Você sabia que fonoaudióloga também alfabetiza? Não. Pois é. Então, algumas alfabetizam porque elas têm um eu sei que elas têm dentro dessa área. A Clara, inclusive, já fez acompanhamento, Isso. Mas eu não sabia que tinha direcionado para alfabetização. Tem a fonoaudióloga que faz avaliação para dislexia. E elas são espetaculares. Tá? Legal. A gente tem a terapeuta ocupacional, por exemplo, se é uma criança hiperativa, a terapia ocupacional vai trazer para a gente vários ganhos. Se é aquela criança que vive assim, né? A terapia ocupacional vai trazer muitos ganhos para a gente. Né? E a sala da TO é fantástica, né? Até eu queria, parque, né? Até eu queria, mas ok. A psicologia, né, principalmente na área do TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, para ensinar a criança o que é o comportamento. Eu falo, até hoje eu estava conversando com a mamãe e eu disse assim para ela, falei, olha, se a criança está aqui e está mexendo, e eu não digo para ela assim, olha, mexer vai te trazer um prejuízo, vai te dar desatenção. Isso daqui você não pode fazer. Se eu não digo isso para ela... Como é que ela vai saber? Ela nunca vai saber. Mas é porque meu filho tem dificuldade, mas... O que aconteceu na pandemia? Nós criamos vários homeschooling, né? E aí a gente deu para a criança o quê? Uma cadeira de rodinha, né? Muito legal. Olha que delícia. Sala equipada. Olha que delícia. Ele adora isso daqui. Né? Ele tem uma necessidade de movimento muito grande, até para poder equilibrar o pensamento dele, ele precisa se movimentar. Então, a gente deu isso aqui para ele.
E nenhuma professora, hora nenhuma, disse, querido, você não pode movimentar a cadeira, isso tira a sua atenção, né? Ninguém falou, mas aí a terapia vinha e falava para criança. Aí tem a diferença, né, da criança que teve a intervenção e a criança que não teve. Você não pode falar isso para o meu filho, ele vai ficar muito chateado se você falar. Entendi. Ele contou para mim que ele ficou muito chateado. Então, isso não é intervenção. Se eu não puder dizer para ele o que ele tem que fazer de certo ou errado, não é intervenção. Então, as intervenções, elas têm que vir de acordo com o prejuízo que a criança tem. Né? Aí a gente tem um leque aí de profissionais maravilhosos para poder atender. Eu até digo para a mãe, me conta um pouquinho da sua queixa para eu saber se eu sou a profissional adequada para atender o seu filho. Porque tem isso também, né? Porque às vezes não é para mim. E se não é para mim, eu fico muito feliz em poder encaminhar. E hoje, assim, para a família, qual que é o papel importante da família? O que ela precisa fazer para ajudar nessas dificuldades da criança? Que é o diálogo principal. Né? Tem que conversar com o filho, tem que virar o celular de cabeça para baixo. Né? Agora é a hora de todo mundo conversar. Tem que conversar, tem que ativar a linguagem. Quanto mais a gente ativa a linguagem, maior fica o nosso QI. Então, se a gente lê muito, pessoas que leem muito têm, né, um QI elevado, por quê? Por causa da linguagem. Né? Cuidar da memória. E cuidar da memória significa dormir bem. Porque na hora que a gente dorme... Tomei essa. Quando a gente dorme, a gente consolida tudo que a gente aprendeu. Vivo culpando a pandemia, tá? Para de pôr a culpa na pandemia. Aí eu falo assim, nossa, essa correria que eu tenho que colocar tudo em ordem, porque eu não tô dormindo. Aí eu falo, não, desde a pandemia eu tive Covid, e aí eu não lembro das coisas. Sei. Mas tô dormindo 3, 4 horas por noite. Né? Então, dormir, a memória está ligada ao dormir bem. Né? Então, quando eu pergunto para a mãe, como seu filho dorme? Não, ele deita e apaga. Ele acorda na mesma posição que ele dormiu? Não, ele acorda de cabeça para baixo. Então, ele não dormiu bem. Ele dormiu bem, muito agitado. Aí, ele acorda, às vezes, de mau humor ou já pilhado, né? E aí, no 220, a gente precisa igual cuidar. A gente brinca, né? A gente precisa cuidar desse dormir por causa da memória. A memória de longo prazo, ela é consolidada durante a noite. E durante o dia, a memória operacional. É essa que está fazendo a gente conversar, a gente lembrar de casos, voltar ao assunto. Essa é a memória operacional. E muitos professores não conhecem a memória operacional. Porque não é da área deles. Não porque eles têm culpa de alguma coisa, é porque não é da área deles. Né? Além de tudo isso, qualquer observação que a mãe tenha, conversa com o pediatra. Eu sempre uso o pediatra, eu acredito muito nos pediatras. E fica tão mais leve depois ainda. Que você tem um diagnóstico. E assim, o pediatra vai saber orientar. Carla, o pediatra não orientou, falou que está tudo normal, procura outro pediatra. Né? E de tudo não deu certo, marca uma mentoria de mães comigo que eu vou fazer pelo menos a primeira orientação e o encaminhamento. Esse é o papel da mentoria de mães. Não é ensinar nenhuma mãe a ser mãe, não. Porque eu falei até essa semana no meu Instagram, cada mãe é o seu jeito de ser mãe. Mas a dificuldade de aprendizagem, ela gera uma regulação emocional deficitária, né? A criança fica muito frágil, a mãe fica muito frágil. É desgastante tanto para a mãe quanto para a criança. Né? Demais, para a família. Eu vou falar que alguns pais também, porque estão aparecendo muitos pais no consultório. As mães falam, Carla, você não faz mentoria de pais? Eu só não pus esse nome ainda, mas faço. Inclusive, fala o seu Instagram aí para o pessoal te acompanhar. É fácil, né? É só procurar mentora de mães. carlalara.mentora de mães. Então, assim, eu escolhi a mentoria de mãe justamente por isso. Através da mãe, a gente consegue acessar a família inteira. Hoje, na hora que a mãe coloca a mão na cintura e fala assim, agora eu vou cuidar disso aqui. Eu resolvo tudo, não é assim que acontece? E aí, tudo se resolve. Então, eu escolhi a mentoria de mãe justamente nesse processo, né? De entender quem é que manda naquele processo todo. Quem é que vai ter força e voz para poder dizer assim, isso vai mudar. É a mãe. E muitas vezes ela está tão desgastada que ela não consegue seguir em frente. E às vezes tão apontada, tão julgada por aquele comportamento que ela acha que a culpa é dela.
E às vezes a criança tem uma dificuldade ali e ela está se sentindo culpada que ela não educou direito, que ela não fez direito. E tudo cai em cima da mãe. Ah, nesse menino tem mãe, não, né? A gente usa assim? Isso, esse menino não tem mãe. É a falta de educação. O que é a falta de educação? Quem deu a educação? Coitada da mãe, leva tudo então, sobre ela. Sobra tudo para ela. Então, eu digo para ela assim, olha, pelo menos para todas que chegam até mim, eu falo assim, a máscara primeiro a gente coloca em você. Não é assim no avião? Respira, depois você salva não é assim? outros, É essa a orientação que a gente recebe? Coloque a máscara primeiro em você, depois você socorre quem está de lado. Então, coloque a máscara em uma mãe, mostra para ela o caminho, ensina as estratégias, você vai ver como que tudo funciona. Ela não precisa saber dar aula, não é isso que eu ensino. Ela não precisa saber uma terapia, né? Fazer terapia com o filho. Mas na hora que o filho chora... É porque a gente tem 1001 utilidades, né? Então, a gente acha que além de ser mãe, de ser empresária, de ser 1 milhão de coisas, a gente acha que a gente tem que ser a psicopedagoga, a neuro, tudo, a TO. A Marina fala assim, mãe, como você consegue escutar o nosso problema e resolver com calma? Nossa. Aí eu falo, você não sabe o tanto que a gente engoliu aqui, ó. Você não tem noção do tanto que doeu, mas tá aí. Vai tremendo mesmo, mas vai, né? Então, quando eu falo em mentoria de mães, é nesse sentido, de mostrar para ela. E eu trouxe aqui livros, né? Eu falei que eu ia mostrar. Eu trouxe o livro porque eu falo, mãe, vem aqui, vou te ensinar como é que você vai ler pro seu filho. Isso eu já fiz com você muitas vezes, né, Ju? Eu vou te ensinar como que você vai ler para o seu filho e vai servir de exemplo para ele. Porque se é uma mãe que lê rápido, o filho está aprendendo, ele não vai dar conta de ler rápido. Então, eu mostro para elas, né? Num livro assim, ó, facinho, um livro bobinho, né? Mas eu trouxe uma história aqui, Ju, que é interessante nesse esquema aí, da gente falar assim... Mostra aqui, ó, para o pessoal ir vendo. Esse livro, para mim, é um achado. Né? São vários livros que a gente tem, mas eu gosto muito desse livro aqui, porque ele fala da menina furacão e do menino esponja. Será que alguém reconhece seu filho aqui nesses títulos? Exatamente. A gente, o carinho de trazer a Carla aqui é justamente para você, mãe, que às vezes está passando pelo que eu passei, né, Carla? Então, assim, a Carla... Ela foi essencial, não só ela, como outros profissionais, né? Inclusive, eu quase não faço isso, mas um super beijo para o pessoal da Escola Sonho Meu, que, assim, foi o último ano da escola, eu estou, assim, com o coração apertadinho, mas foi quem também abraçou os meus filhos, né? Mas a Clara tem TDAH, a gente ainda está num processo ainda de investigação, de cuidado, de avaliação. E, assim, eu sei exatamente o que é ser essa mãe. Então, assim, não é fácil. Por muitas vezes eu chorei, eu me culpei, eu me senti péssima e a cobrança vinha em cima de mim. Então, é um assunto muito importante para mim. É um assunto que vai, assim, no fundo do meu ser, porque os meus filhos são a minha prioridade, os meus filhos são tudo para mim. Então, quando a Carla entrou, e no momento que eu estava em pânico, em desespero, falando, eu não dou conta mais, eu não consigo mais. Então... A apresentadora está tentando não chorar. Então, para manter a pose para conversar. Mas, assim, é o assunto mais sério e importante da minha vida, que são meus filhos. Então, ela trouxe como uma forma de abraço mesmo para mim, técnicas que eu poderia utilizar no meu dia a dia para que essa jornada fosse mais leve. Mas, por tantas vezes, eu ouvi julgamentos e apontamentos e, de alguma maneira, assim, uma discriminação pelo comportamento que os meus filhos tiveram em algum momento, e eu me sentia muito incapaz. E aí, com tudo se encaixando, hoje eu escuto assim, nossa, eles acalmaram, né? Mas eu não preciso dar satisfação para ninguém. Eu me sentia nesse papel de eu ter que dar satisfação. E hoje eu não preciso, eu só preciso dar as ferramentas que os meus filhos precisam para eles se destacarem, aprenderem e terem principalmente uma vida leve, né? Então, assim, esse livro eu ainda nem li ele, ela me apresentou na hora que chegou aqui, mas é exatamente isso, né? Eu enxergo eles aí. E é interessante, né, Ju, você trazendo essa experiência sua, essa vivência, quando as pessoas olham, elas não veem o problema por trás, né? Não. E há uma queixa, há um problema, há formas de se resolver. E eu lembro muito bem quando você me falou assim, agora o que eu faço? Foi coloque na Escola Sonho Meu. Foi mesmo.
Né? Aí você falou, foi porque ela precisa desse método. E a gente conhece os métodos e a ideia é trazer para a criança o melhor método, a melhor forma, a melhor estratégia. Nesse livro, eu me baseei nas oficinas de função executiva, né? Então, com esse livro aqui, eu consegui ver, ó, a menina furacão e o menino esponja, quando eles se misturam, né? Segundo a história aqui, eles... o menino esponja absorve o que a menina furacão tem, da alegria, da espontaneidade, né? Até da impulsividade dela, porque a impulsividade pode ser boa, ela não é ruim o tempo todo, né? E a menina, ela se acalma. Então, essa mistura, ela é muito benéfica, né? Então, desde quando eu li esse livro, a ideia da oficina estava guardada, veio a pandemia, a gente conseguiu executar essa ideia em 2023. A Clara foi uma que participou e se encontrou com a turma, né? Então, há aquele quietinho, há aquele furacão realmente, aquele que vai observar mais, aquele que vai fazer de qualquer jeito. E é interessante que aquele que não cria estratégia, ele observa o outro que tem estratégia com um olhar de fascínio, que é assim, maravilhoso. Admira. Mas eu falo assim, então vai, experimenta fazer como o outro. Porque é na observação do outro que você aprende. Como que o bebê aprende? A primeira coisa que ele faz, Observando. Imitação. Né? Então, vai lá, faz que nem ele. Ele não vai fazer que nem um adulto, ele vai copiar uma criança, que é da mesma idade, que é próximo a ele. E aí, eles se juntam e dá tudo certo no final. Né? Mas a mãe está preparada para esse embate da menina furacão e do menino esponja? Tem sempre. Então, a gente tem que cuidar disso. Quando eu tinha escola, e muitas mães que vão assistir esse podcast vão lembrar, né? Eu fazia escola de pais. E aí eu ensinava, a criança ia para uma turma de alfabetização, primeiro período, segundo período, eu já falava, vocês têm que vir aqui, eu preciso conversar com vocês. Eu vou ensinar para vocês tudo que essas crianças vão passar. Na hora que vocês sentirem o que eles vão passar, preparados. Vocês vão estar preparados para qualquer coisa. E qualquer dúvida, nós estamos aqui. E eles faziam escola, né? Eles aprendiam a ensinar a ler, qual método que a gente ia usar. Né? Na hora que aparecesse uma criança falando S com A, Sá, não existe isso, ninguém lê desse jeito. Já fica aqui o aviso, gente, ninguém lê assim. Se eu tiver que ler aqui, ó, A, M, E, M com E, M, N com I, Ni, N com A, Na, o que estava escrito? Não sei. Você tem não que é aprender assim que o a gente som, lê, né? né? Então, isso eu ensinava para os pais e era muito gostoso. E aí eu trouxe isso para a clínica e está avançando, avançando. Né? Quanto mais a mãe estiver segura, mais a criança também está segura. Isso é diretamente ligado. Então, antes da gente contar um pouquinho sobre a aromaterapia, a gente tem algumas situações de pais aqui. E aí, vamos lá. Gosto disso, hein? Meu filho tem 7 anos e está no 2º ano do ensino fundamental. Ele é uma criança muito inteligente e curiosa, mas está tendo dificuldade para aprender a ler e escrever. Ele demora muito para entender as atividades e, às vezes, até se confunde com as letras. Como posso ajudá-lo? Então, ok. Primeira coisa é verificar se essa criança faz essa leitura. M com M, N com I, Ni. Não consegue compreender uma leitura desse jeito. É impossível. O cérebro fica sobrecarregado de informações, tá? Então, a gente tem que decodificar. Decodificar é falar os sons das letras. Há uma relação, grafema, fonema, né? Então, não vou fazer muito técnico. Mas é A, Me, Ni, Na. Então, 2º ano, é possível fazer esse resgate de fonemas e ler. Que é e lá aí, do 1º ano, né? É lá do 1º ano, mas o segundo ano ainda é fechamento de alfabetização, porque antigamente o 2º ano era o primeiro, né? Então, a gente não pode esquecer disso. E aí, na hora que... Deixa eu pegar aqui uma página que tenha muita informação. Não vai ter todos os meus livros, tem curta, né? Então, vou pegar um grande aqui. Aí, a criança tem que ler todo um texto. Vamos virar aqui. Ler todo um texto, chega no final, você fala assim, o que estava escrito aqui? Não lembro de mais nada. Pronto, a memória operacional falhou, que era muita informação. Eu decodifiquei errado. E aí, essa criança precisa de quê?
diminuir as tarefas. Então, se eu tenho um texto grande, e aí está dizendo que ela não compreende as tarefas, se eu tenho um texto grande, eu diminuo ele em partes. Então, vai. Uma frase, o que você entendeu? Isso, guarda na sua memória. Tem que dar ordem, tá? De guardar na memória. É importante dar ordem para o cérebro. Guarda na sua memória. Lê o próximo. O que você entendeu? Não entendi nada. Então, vamos ler de novo. Lê de novo. E é muita paciência, mas né? vai demorar 2 paciência. horas. Aqui, Ju, não vai demorar 2 horas. Sabe por quê? Porque ele guardou na memória. E aí, demoraria 2 horas se ele lesse tudo, não entendesse nada, você vai começar a gritar, a brigar, porque você já ficou nervosa. Como assim? Você não entendeu? Começa do zero. Que absurdo! Era fácil, olha aqui, tá escrito isso, e se você aprende da maneira certa e ajuda da maneira certa, fica leve para os dois. Vai ficando mais fácil. E aí você vai mostrando para ele que é assim. Leu, entendeu, guardou na memória. Esse é o processo que a gente faz. Leu, entendeu, guardou na memória. Leu, entendeu, guardou na memória. Chegou no final, agora lembra de tudo que você guardou na memória para mim? O que ele vai fazer? Vai compreender. E aí a gente diminuiu a briga, diminuiu o estresse. Ficou leve. E ele conseguiu aprender. É isso, a dica. Segundo ano, isso é primordial. Uma consultoria. E dormir bem. Essa eu já anotei. Minha filha tem 12 anos e está no 6º ano do ensino fundamental. Ela sempre foi uma boa aluna, com muitas notas altas, mas nos últimos meses ela está tendo dificuldade para aprender os conteúdos da escola. Ela está se desmotivando e até mesmo está ficando com medo de ir para a escola. Como posso ajudá-la? Ah, olha que informação importante. Ela sempre teve notas boas. O que o DSM fala pra gente? Se eu tenho um problema, ele é desde sempre. Então, se o problema apareceu agora, aí tem que procurar uma psicóloga. Porque pode ser um problema emocional. Tá? Ou então, investigar as formas de estudo. Como ela, 12 anos? 12. Como ela é uma criança que já está entrando na pré-adolescência, tem a questão hormonal então pode estar também com estratégias erradas de estudo. Eu sei estudar. Eu sei estudar. Pode deixar, mãe, que eu estudo sozinho. E estudar é um verbo bem amplo, né? Juliane, vai estudar. Tá. Começa por onde, né? Tipo, vou fazer de que maneira? Isso mesmo. Vou assistir televisão, estou estudando. Tá? Então, com 12 anos, a gente vai olhar essa questão emocional, mas vai também olhar essa estratégia. Como que estão as estratégias? Essa criança consegue fazer um resumo? Ela faz só leitura, mas se ela tem dificuldade de ler e faz só leitura, ela não vai aprender, né? Uma vez eu recebi uma criança nessa idade com uma avaliação neuropsicológica mostrando que a memória auditiva dessa criança era muito boa e a memória visual era muito ruim. Aí, o que a gente começou a fazer? Ele pegava o celular dele, na época, já tem um tempo isso, mas foi na época que ele já tinha celular. Pegava o celular, ele lia, gravava o que ele lia, e depois ele escutava. Porque a memória auditiva dele era muito boa. Olha. E aí, a visual não era tão. Então, não, estratégia excelente. Aí ele mudou, ele estava para tomar recuperação, ele estudou o finalzinho do ano, desse jeito. E aí, alterando essa estratégia, ele pegou ponto. Eu tinha um professor que era engraçado, que ele fazia, ele falava, vocês podem colar na prova. E aí ele mandava fazer um resumo num papelzinho pequenininho. E aí todo mundo tinha que estudar muito para colocar um resuminho desse jeito. Na hora ninguém precisava da cola e todo mundo sabia. E você lembra que você fazia essa cola com caneta colorida? Cada informação de uma cor? Para poder gravar, e né? Por que será? Você gravou por causa da cor que você escreveu. Porque a cor chama a atenção e a gente consegue lembrar daquilo que você escreveu com a cor. Não, e assim, que estratégia mara, porque você achava que ele era um professor bonzinho. Não era, ele era um professor bom, e aí excelente. Ele estava usando uma estratégia neurocognitiva para poder fazer a pessoa estudar. Muito simples, prático, e todo mundo achando que estava se dando... Resumo, cor, né? Leitura e a memória visual, misturou os dois. Dava perfeito. Certinho.
O último. Meu filho tem 10 anos. Ele sempre foi muito ansioso desde pequeno. Mas nos últimos anos, ele está tendo dificuldade para se concentrar em todo tipo de tarefa. Ele fica se distraindo com facilidade. E às vezes até mesmo dorme com muita frequência. Como posso ajudá-lo? Está dormindo bastante. Então, ansiedade, prejuízo, aí a gente tem um prejuízo emocional. E ele está dormindo. Eu orientaria fazer um check-up com o pediatra, né? Verificar vitaminas. Às vezes vitamina, Tem sempre que pensar em todos os lados, tá? Não adianta pensar que é só um transtorno. Toda criança tem um transtorno. Não dá para pensar assim. Então, um check-up aí das vitaminas, para entender como é que está. Oftalmologista, verificar se está com a questão, né? Oftalmológica certinha, se precisa de usar óculos, porque o cansaço visual, ele traz sono. Às vezes dor de cabeça. E aí, estando tudo certo, aí mantém a dificuldade, uma avaliação neuropsicopedagógica. Então, normalmente, a criança, ela vai ser diagnosticada lá nos primeiros anos da escola. Ou na infância mesmo, pequenininho, porque já tem sinais mais intensos. O TDAH, a gente faz diagnóstico acima de 8 anos. Mas a gente consegue fazer, olha, tem uma predisposição para um TDAH, já tem sinais aí. Mas a gente não fecha. O autismo, você consegue fazer diagnóstico já bebê. E quanto mais cedo? Quanto mais cedo, melhor. Quanto mais cedo começar as intervenções, melhor. Agora, há diagnósticos diferenciais, né? O que é um diagnóstico diferencial? Quando foge àquela característica comum. Então, nós temos um quadro de características e, às vezes, a característica comum, ela está ali diferenciada, às vezes, até pelo gênero. Então, por exemplo, numa menina, o autismo aparece de formas diferentes, né? Eu não sou especialista em autismo, eu sou especialista em dificuldade de aprendizagem. Então, eu prefiro passar essa informação para neurologista, e aí a neuropediatra, neurologista, e aí ela, com a experiência dela, vai entender o diagnóstico. E aí veio a aromaterapia para poder associar, né? Fazer complementar dar um plus nessa situação. Aí conta um pouquinho. A aromaterapia pode contar a minha história também? Pode. Inclusive, eu preciso dela. Porque a aromaterapia, ela veio por causa da minha história. Exatamente. Ela não veio sozinha. É a parte importante. Né? Então... Porque quem olha, não vê só a fortaleza, mas não sabe tudo que já passou. Na verdade, eu acho que a gente tem que sempre procurar o lado bom da história, né? Então, eu tenho um diagnóstico, né? Abaixo, que a Marina tá ali. Verdade. Depois eles vão escrever aqui para você, tá? Essa parte. Não, tá não? Obrigada. Então, já me falaram que ela não tá ali, Marina não sabe, né? Eu tenho leucemia mieloide crônica. Eu descobri a leucemia em 2018, já trabalhava na área clínica, não tinha mais a escola, né? E novembro de 2018. E com o tratamento, eu descobri que muitas coisas eu não podia, né? Então, eu não podia tomar remédio para dor com tanta facilidade, era só paracetamol, eu não podia mais tomar anti-inflamatório. Então, tudo começou a ficar difícil, né? Uma dor de garganta era mais difícil de cuidar, né? Aí apareceram muitos chás. Meu avô paterno, ele tem inclusive um livro, ele trabalhava junto com o Dr. Alcides Braz. Então, eles tinham esse negócio de procurar ervas. Então, acho que veio muito, né, da minha família, minha mãe, meu pai também cuidavam da gente muito com chás. Então, eu sempre tomei chá. Pouco estudiosa, pouco curiosa? Voltei a usar o chás. E aí, rinite, enxaqueca, eu sempre tive. Não tem jeito da gente deixar de ter, né? E agora, como é que cuida? E aí, sempre chegava no corticoide. E era aí que detonava passava mal o corticoide. Eu cheguei a pesar 75 quilos. E, assim, com uma mobilidade muito complicada, né? Porque as dobras começam a inchar, né? Você anda, você cansa. Tentava fazer ginástica, mas eram 2 minutos de ginástica, já estava cansada. Então, eu tinha que dar um jeito, né? E aí veio a pandemia
E com a pandemia eu falava, vamos modificar tudo. Aí eu fiz online, né? Faço online Atendimento, muito né? bem, né? Consigo todas as ferramentas para o online, mas eu precisava me cuidar. E aí o home office veio, uma hora muito boa para mim, né? E nesse home office, o dia que eu estava cansada, eu deitava. E eu falava, gente, não pode. Aí alguém falou assim, usa óleo essencial. E eu achava que óleo essencial eram todos iguais. Uhum. E cada hora eu comprava de uma marca. E aí eu punha na mão, cheirava, né? E aí eu comecei a estudar os óleos. E aí eu descobri, olha, primeiro, estou usando o difusor errado, estou usando um difusor que aquece e estou perdendo as propriedades do óleo. Segundo, nem todo óleo eu consigo o efeito que eu preciso. Então, eu comecei a estudar qual que tinha, qual que não tinha. E até que eu experimentei um, que era o óleo da Doterra. E eu falei, peraí, eu estou ensinando errado para as mães. E pra Você já estava incluindo ali na rotina de tratamentos. Eu já colocava na mentoria. Falei, mãe, usa para eles dormirem, porque se dormir melhora a memória. Já então, me ajuda usa, aqui, que né? aí a memória melhora. Já me dá um plus. E não estava melhorando. Né? Então, eu precisava de mais e não estava melhorando. As enxaquecas estavam assim, todos os dias. Aí eu fui fazer uma pesquisa maior, entendi um pouco mais sobre os óleos do Terra e falei, então tá. Então, se os óleos do Terra podem me trazer o benefício, vamos procurar. Eu comecei a usar. As enxaquecas começaram a melhorar. As rinites, né? Eu não precisava mais deixar o meu otorrino louco, porque eu deixava ele louco, Não tinha remédio. Não tinha medicação. Tinha que tratar. E ele falava, e agora eu vou te dar qual medicação? Né? Já vou chegar no corticoide logo de uma vez. E aí, eu comecei a usar o óleo, né? Tomar o óleo todos os dias. Eu emagreci 10 quilos de inchaço. Tirou todo o inchaço. Do corticoide, né? Do corticoide, do remédio, porque eu tomo químio todos os dias, né? E aí... tomar químio todo dia significa o cabelo ficar diferente, a pele, a boca ressecada. Isso é da químio, não tem jeito de eu tirar. E antes tinha ficado, né? E eu prefiro ser amiga dela. Eu não preciso brigar com ela. Eu tenho que conviver com ela a vida toda, né? E eu vejo muito assim, o lado positivo da coisa. Eu acho que ela me ensinou muita coisa. E aí... a aromaterapia veio e eu falei, eu posso ajudar as pessoas através da aromaterapia, assim como eu fiz com o meu corpo. Né? Então, hoje eu emagreci 10 quilos, eu consigo um resultado melhor. Na hora de escrever o relatório, eu demorava a escrever o relatório, cansava, eu tinha que parar um pouquinho. Agora não, flui numa naturalidade muito maior, né? Eu entendo o meu diagnóstico de uma outra forma, entendo até estratégias. Por exemplo, eu sabia que ia ter um ar-condicionado aqui. Eu falei, prefiro ir fechado para não ter cãibra, né? Porque se eu elas são frequentes. As câimbras são frequentes e são por causa do remédio. Elas diminuíram por causa da aromaterapia. Mas elas são frequentes. Então, eu tenho esse cuidado, é uma estratégia. Eu sei que vai ter ar-condicionado, eu já vou... com, né, uma blusa que vai fechar o meu ombro para não ficar fria, né? E a aromaterapia, ela é um suporte para o TDAH, para o autismo, para a mãe que está ansiosa, para a família inteira que está nervosa. Então, se você põe um difusor, olha que mágica, você põe um difusor com uma lavanda numa família que está todo mundo ansioso, todo mundo estressado. Acalma. E todo mundo se acalma, olha, eu consegui atingir 4, 5... pessoas de uma vez. E é isso, E aí você começou, foi assim, nas oficinas? Aí eu comecei a usar no consultório, com difusor, nas oficinas o difusor, as mães que permitiam, eu passava, né, o rolon, eu trouxe. Pode mostrar. Eu trouxe, é claro, né? Eu passava o rolon, porque a gente tem o rolon da atenção, né? E aí eu passava nas crianças, é um cheirinho delicioso, né? Aí... eu conheço, porque eu tenho esse kit. Né? Me ajuda. Olha, não é invasivo, eu não preciso brigar com a criança para usar, né? Passo na palma da mão. É um cheirinho bom. Cheirinho delícia. A gente cheira.
E muitas vezes a pessoa vai cheirar e fala, ai, nossa, que cheiro bom, né? Gente, relaxa nesse momento. Se dê o direito de relaxar, né? São 30 segundos de efeito. Você acredita nesse potencial? 30 segundos. Que você tira do seu tempo para você, né? O sistema olfativo joga para o sistema límbico e ele distribui para todo o sistema nervoso central. Olha que mágica, né? Como que a gente pode fazer esse suporte para todas as famílias, para todas as crianças, de uma forma muito tranquila, né? Ah, Carla, mas investimento e tudo. Gente, eu olho custo-benefício. Para mim, a criança, a família está sendo cuidada, né? Dormir com difusor e a lavanda, você dorme e acorda muito disposto a trabalhar. Então já vai fazer diferença no seu dia, né? Com certeza. E aí você vai chegar em casa para ensinar o dever de casa. Eu até falo, chegou em casa para ensinar o dever de casa, aqui a pessoa anda equipada, viu, gente? É livro, é de tudo, né? Esse daqui eu acho que a Ju não conhece. Vou apresentar para ela. Bom, qual que é esse? Esse é o mix do equilíbrio emocional, quando a gente está com monte de ideias, um monte de nuvenzinha aberta aqui na cabeça, ele vai te ajudar. Um monte de caixinha aberta? Ele vai te ajudar a fechar algumas e deixar uma só. E aí você consegue ensinar o dever de casa. Então, eu falo muito, antes de ensinar o dever de casa, a mãe deve usar esse daqui e a criança usa os outros. Né? Então, a gente tem realmente uma farmácia completa, a gente pode cuidar a qualquer hora. A minha filha já aprendeu a usar. Né? Ela está com 10 anos e ela ainda falou para você assim no início, deixa que eu que vou dar entrevista, minha mãe não vai falar nada. É por isso, porque a gente ensina e a criança acaba aprendendo o que é bom para ela. Então, assim, agora que vocês sabem que vocês podem acompanhar a Carla, que tem muita coisa legal lá, muita informação, e ela é uma estudiosa, então ela vai te orientar, além de tudo, né? Não é só te indicar um óleo, é te orientar em como fazer tudo mais. Estou fazendo pós em aromaterapia. Então, tá ficando entendi que a coisa é tá boa, indo realmente. Então, a gente vai fazer um complete a frase. Oh, meu Deus. Então, vamos lá. Minha maior dificuldade de aprendizado da minha infância foi... Meu Deus, da minha infância. Ó, Ju, você puxou, né? Ó, você viu? Da minha infância foi educação física. É mesmo? Eu sempre tive problema de vista, então eu não conseguia fazer educação física, tinha que eu tinha que tirar o óculos. E aí, para fazer eu tinha que tirar o óculos. Nossa, que lembrança você me trouxe. Puxou lá do lá no fundo, e ninguém me escolhia para ser de time nenhum. Sempre a última? Porque eu ia errar a bola, com certeza. Mas gostava de algum esporte específico ou não? Não. Não? Nunca fui de esporte justamente por isso. Porque... era obrigada a tirar o óculos. Não dá pra ter tudo também, né, gente? Eu era obrigada a tirar o óculos, gente. Então, vamos lá. O melhor aroma que existe é... Peppermint. Ele é o melhor no sentido de saúde ou do que você gosta de sentir? De prazer, de alegria. De ir lá na horta, pegar o hortelã. Eu adoro isso, sabe? Eu adoro. Eu passo na minha horta e pego hortelã e cheiro. Isso é o peppermint mesmo. Então, ele trouxe a hortelã no potinho. Ele só veio no vidro. Mas ele tá lá na minha horta, ele tá na minha comida. Eu faço muita comida com hortelã. Marcante. Ele é o meu preferido. Um aroma que muitos gostam, mas eu não gosto é... Um aroma que muitos gostam, mas eu não gosto. Nossa, eu gosto tanto de aroma. Eu também, minha casa é cheirosa, tudo é cheiroso. Então, eu gosto tanto de aroma. Qual que eu não gosto? Nossa, não vou conseguir. Sério? Um aroma que eu não gosto. Não tem um aroma que eu não goste. Sério? Sabe qual que eu não gosto? Café. Nossa, eu amo. Mas dependendo, eu até gosto de alguma coisa, mas assim, eu gosto não gostando, porque eu não bebo café. Pois é. Mas se é o café novo, torradinho, eu gosto, mas o cheiro do café eu não gosto. Engraçado. Eu não vou encontrar um aroma não, que eu não nada? goste. Não, eu amo café, eu adoro o cheiro. O cheiro que... Não tem? Tá. Não, cloro não é. Porque o cloro, eu tenho alergia a cloro.
Não. Não tem? Não tem. Pessoa que ama cheiro. Falar que o Léo tá cheiroso, então tá fácil, Tá né? fácil. Ter um filho diferente é... Um aprendizado. Eu acredito até que seja um presente de Deus. Porque Deus escolhe, né? Deus escolhe a mãe certa para aquela criança. E é um presente de Deus. Ser neuropsicopedagoga é... É uma alegria tremenda. Porque a neuropsicopedagogia me ensinou tanta coisa, a enxergar os meus filhos de forma diferente. Ela me ajudou a me encontrar, sabe? E ela me ajuda todos os dias a ajudar pessoas. Você acha que isso te deixou mais leve na maternidade? Muito mais. Muito mais. Eu era outra mãe para o Bruno na educação infantil, vamos colocar na primeira infância. Eu era outra mãe para o Gabriel e sou uma mãe completamente diferente para a Marina. Eles sentem? Reclamam? Eu acredito que sim, mas eles não reclamam, não. O Gabriel era muito de falar assim, nossa, tudo é Marina, mas a diferença entre eles é de 15 anos, né? Muita coisa. Né? Então, ele estava muito adolescente, né? Rapaz, né? E ela Ele estava muito adolescente. E aí você pensa, é minha rapinha do tacho. Aí eu falei, mas tudo é Marina, né? Mas era aquele irmão que cuidava da cólica, que sentava na bola de pilates com ela. A vantagem é essa, né? Eu acho que foi muito esperta. Eu também acho. Um sonho que tenho e ainda não realizei é? Um sonho que eu tenho e ainda não realizei. Nossa, se eu falar que é ter netos, Sério? eu acho que eu vou apanhar muito, mas né? Eu acho plausível. Alô, meninos! Bruno! Uhul! Gabriel, Bruno! O melhor da vida é? É viver. É viver. Ô, Ju, eu olho para os três, assim, e eu falo, gente... Emociona, né? É meu, eu que ajudei, né? Eu sei que é da vida, mas né? Deus mandou aos meus cuidados mesmo, né? É mágico, né? É muito lindo, é muito lindo. O pior da vida é? O pior da vida é reclamar. Eu não gosto da reclamação, eu gosto de clamar, né? De agradecer, da gratidão. Mas o reclamar nossa, isso me incomoda muito. Traz tanta coisa ruim, né? O sucesso é? O sucesso é ser feliz. Se a gente estiver bem com a gente mesma, a gente tem sucesso sempre, né? E o fracasso? E o fracasso... O fracasso é quando você não consegue... Quando você não consegue estar bem consigo mesmo, sabe? Porque se você não está bem consigo, você não consegue mais nada, né? Uhum. Então, você tem que estar feliz, estar bem, né? E aí a gente segue em frente com facilidade. Corre atrás, né? A frase da minha vida é? A frase da minha... Eu acho que eu não tenho uma frase minha, né? Assim, mas... ser mãe é especial para mim. Eu falo, a minha parte melhor do currículo é ser mãe. E aqui te traz mais experiências. Nossa, né? E eles... Mais bagagem. Olha, não olhem, né? Não é propaganda, mas eles são lindos demais. As noras que me perdoem, mas eles são lindos demais. Aí, já vamos te pegar depois. Ai, mas aí vai ter genro sogra, também, gente. Mas sogra é para essas coisas, né? Então, foi um grande prazer. O nosso bate-papo tá chegando ao fim. E, assim, foi uma honra receber você aqui, receber a Carla aqui, essa profissional, essa mãe, essa pessoa incrível, iluminada. E que eu tenho um grande prazer de ter na minha vida e na construção da vida dos meus filhos também, né? Principalmente da Clarinha. E eu queria te agradecer pelas informações e lembrar você de compartilhar esse
podcast, de curtir, de mandar para todo mundo, principalmente numa mãe. Pensa aí naquela mãe que está passando por alguma coisa e precisa saber desse conteúdo. Compartilha muito e fica sempre ligadinho. Mas antes disso, eu vou pedir para a Carla deixar um recado aí para todas essas mães, encerrando o nosso podcast de hoje. Obrigada, viu? Eu tenho muito que agradecer. Falar sobre educação, sobre saúde, sobre o bem-estar é muito bom, mas nem todo mundo está preparado para ouvir, né? A gente sempre conta com essa a prontidão do outro, né? E ter essa possibilidade de estar aqui com você, que é uma pessoa tão querida para mim, né? E a gente poder trocar, a gente falou quase nada, né? Quase nada, tem muito mais para falar sobre esses assuntos. E aí a gente abre oportunidade para aquela mãe ser acariciada com uma palavra, né? Para a gente poder acolher essa dificuldade da mãe, da criança. Eu acho que é o mais importante. Então, eu quero te agradecer pela oportunidade de estar aqui. Prazer, né? E para você, mãe, que está aí indecisa, insegura, ansiosa, tem jeito. Existe uma frase que fala, olha, para tudo dá-se um jeito. É assim, né? A gente cria a estratégia de acordo com a dificuldade. Se precisar de mim, vai ser uma honra, uma alegria muito grande poder te ajudar. Confia, vai dar certo. E para a Carla não esquecer da gente, só para finalizar, um presente, adoro, tá? Para você poder guardar aí com muito carinho. Então, um super beijo e até o próximo programa.